Na última segunda-feira tivemos os momentos mais terríveis da história, talvez mais tristes, mais lamentáveis da história republicana brasileira, né? Que foi a visita de Nicolás Maduro sendo recebido com honrarias, tapete vermelho, pelo chefe de Estado brasileiro, o descondenado ex-presidiário Lula. Surpresa para ninguém, isso também temos que dizer, né? Porque Lula nunca negou. A imprensa fazia esse papel, né? E o STF e o TSE, de que Lula não era amigo de Ortega, de que Lula não era amigo de Maduro, de que Lula era um democrata, de que Lula era um sujeito a favor da liberdade, do amor, que ia reconstruir o país, que ia unir o país. Coisas que ele nunca fez, ele e o PT, em 4 mandatos, Lula faria agora. Coisas que Lula nunca discursou na vida, ele faria agora. Mas o caso é que talvez desde lá quando Getúlio Vargas dá o golpe, né, para fazer o Estado Novo, e em 64 quando Leonel Brizola tentou fazer a guerrilha do Araguaia para tomar o Brasil na revolução, né, do proletariado comunista, né, recebendo Che Guevara e tantas figuras ali na fronteira. Esse é um momento talvez que até supere todos eles, né? Um sujeito que é procurado, né, pela Interpol por crimes contra a humanidade, que é Nicolás Maduro. Vamos lembrar um episódio para ilustrar isso, né, esses crimes contra a humanidade? Quando o Brasil e a Colômbia foram doar, né, há uns 3 anos atrás, foram fazer doações, né, de caminhões com equipamento médico, remédios, alimentos, né, para as pessoas necessitadas que estavam lá presas, tentando sair da Venezuela, né? E o ditador Nicolás Maduro mandou incendiar os caminhões nas ruas, né, na ponte, onde faria a fronteira com a Colômbia, com o Brasil, os lugares onde mais tem refugiados venezuelanos em população, né? Por dia, só em Roraima, entram mais de 5 mil refugiados venezuelanos. A maioria deles com 15 quilos a menos, como disse um estudo da ONU, né, em relação ao nível de miséria, onde mais de 92% da população da Venezuela vive no estado de miséria. Pois bem, isso tudo aliado a mortes, né, perseguição política, exílio, prisões arbitrárias, né? Quem não lembra aquele episódio onde se houve protestos nas ruas, que o ditador Nicolás Maduro mandou um caminhão, um tanque do exército passar por cima de protestantes nas ruas de Caracas, né? Então, meus amigos, tudo que foi imaginável de um ditador, né, dos mais sanguinários da história da humanidade, é representado na figura de Nicolás Maduro, seguindo lá o seu antecessor e mestre Hugo Chávez. Ambos, óbvio, financiados por PT, lá atrás, lá nos primeiros mandatos de Lula. Assim como Cuba era financiada durante a Guerra Fria pela Rússia, até que, ou melhor, a União Soviética, até que se caísse o regime soviético, né? E aí a grana acabou. O PT fez a mesma coisa aqui com a Venezuela. Ele é um dos culpados, Lula é, por termos a violência, o estado de miséria, de destruição total, numa das economias que já foi uma das maiores da América do Sul, né? Até hoje a maior reserva de petróleo do mundo, tá embaixo da Venezuela. Então, o chefe de Estado brasileiro recebeu o tapete vermelho, honrarias, Nicolás Maduro, um canalha. E de um canalha para outro eles fizeram uma festa de ratos, né? Em cima de 2 democracias falidas. A da Venezuela, que Lula insiste em dizer que é uma democracia, né? Até hoje ele diz, e a do Brasil, que é uma falsa democracia desde a Constituinte, né? Desde a Constituinte de 88. E nos últimos anos se extinguiu até essa premissa de falsa democracia, falso parlamento, falso congresso, né? Porque o que estamos vendo a ditadura do judiciário exatamente sobre o comando do seu chefe, Lula, que não tem o as de imperador como o de Nicolás Maduro, por enquanto, né? Porque o seu desejo era ter uma guarda nacional, como a guarda bolivariana é na Venezuela, para ele praticar exatamente o que se faz lá em Cuba, né? Fidel Castro, seu grande mentor, onde Lula foi em sua primeira tentativa de ser presidente lá nas eleições de 89, foi visitar Fidel Castro. Então, o grande sonho dele era transformar o Brasil num regime venezuelano. Não pode porque o exército brasileiro, apesar de omisso e carcomido, ele é dividido entre
nacionalistas e entreguistas bolivarianos. Então isso não deixa o Lula ter o controle total desse cenário. Mas, por enquanto, né, vamos ver até quando o judiciário bancará as suas sandices, suas loucuras e a sua liberdade na rua, junto aos seus colegionários corruptos. Mas é um momento triste, um momento lamentável, que a Interpol procure um criminoso de guerra, podemos dizer assim, né, pratica crimes contra a humanidade, e o Brasil o recebe de braços abertos. Lembrando que no governo Bolsonaro foi editado um decreto que se Nicolás Maduro não poderia pisar no Brasil, com o risco de ser preso, o mandado de ser preso. Aqui não. O governo do PT o recebe com braços abertos, assim como recebe o ditador da Nicarágua, né, os irmãos Ortega, como Lula foi colocar a culpa da guerra da Ucrânia na Ucrânia, né, então os mortos são culpa da própria Ucrânia, as bombas são culpa da própria Ucrânia. Nisso, a fome na Venezuela, Lula fez questão, num discurso ao lado de Maduro, colocar a fome nos Estados Unidos, aos embargos comerciais, sendo pilantra e canalha, né, com a ajuda da imprensa, que nos últimos anos, ou em todos os anos, os militantes da imprensa, dando corda a isso, né? O embargo americano, a terrível economia americana. Não. Porque a crise venezuelana começa no governo Hugo Chávez. Isso começa em 2007, 2008, que já é a época que começa a crise econômica no Brasil. No Brasil. Então o poder financeiro que sustentava esses países americanos, né, as ditaduras já pode não ser a realidade exata, mas é o termo correto, porque o entorno era isso. Né? Na Bolívia, né, com Morales, a Kirchner e seu marido na Argentina, que o reflexo é hoje. A gente teve no Paraguai, a gente teve no Chile, e a gente teve na Venezuela com Hugo Chávez. O Foro de São Paulo, que a imprensa brasileira insiste em dizer que não existia. Ou alguns idiotas dizem que o comunismo é um fantasma. Tá aí. Lula, mais uma vez envergonhando o Brasil, agora colocando ele como um pária, como um país já que financia o terrorismo, que apoia o terrorismo, apoia os perseguidores, né, de cristãos, como acontece na Nicarágua, e agora o Brasil dá refúgio a um dos maiores assassinos canalhas que a humanidade já viu, que é Nicolás Maduro. E quem tem a dúvida, procure qualquer vídeo, qualquer informação sobre os refugiados venezuelanos em Pacaraima, né, ali na região de Roraima, principalmente. Veja o estado lamentável que eles entram no Brasil, né, de fome e miséria. No governo Bolsonaro foi dado acolhimento a todos eles e cortado relações com o ditador. Lula agora retoma e talvez a culpa de ter emagrecido 15 quilos não seja do governo venezuelano realmente, seja dos Estados Unidos, como ele falou. Um lembrete também pro o idiota Gagá lá, né, com Alzheimer, e o fantoche que está sentado na Casa Branca, Joe Biden. O governo americano foi o primeiro a dar saudações, dizendo que a eleição brasileira foi limpa. A falsa democracia brasileira. Assim como tem a falsa democracia na Venezuela. Né? Por coincidência, as duas usam o mesmo sistema eleitoral e os dois se encontram agora. Parabéns ao Joe Biden, né? E o governo americano, o governo fantoche, que deu os parabéns e reforçou a democracia brasileira. É isso que ele leva de presente em confiar num canalha como Lula. Né? Primeiro, recebe as honras de ser o culpado, segundo a palavra de Lula, da guerra na Ucrânia, e agora resolve as honras de ter abrigado no país do tal Lula, o democrata Lula, um inimigo declarado dos Estados Unidos, já que os Estados Unidos recentemente colocou uma recompensa pela cabeça de Nicolás Maduro. Peça agora, Biden, peça agora, Interpol, ONU, para que Lula, o democrata Lula, o chefe de Estado Lula, o rei dos pobres, entregue Maduro. Maduro está aqui no Brasil. Mas como ele já fez lá atrás com o Cesare Battisti, o terrorista assassino, ele faz com Maduro. É um companheiro, um preso político que estará sobre as asas do democrata, né, e amigável governo do PT.